Oi turma, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dar aqui continuidade às nossas videoaulas. Na videoaula de hoje a gente vai ver três coisinhas diferentes. Tá? A gente vai continuar o assunto e ver a separação agora das misturas homogêneas. Elas são menos separações, mas elas são separações mais complexas, porque misturas homogêneas elas vão envolver um processo de solubilidade, né? Ou seja, de solução, de dissolução, de separação de fases que a gente não enxerga, né? Que na verdade não existem, essas fases diferentes. Então são métodos alguns mais rebuscados, ou seja, mais complexos que outros. Eu vou trazer o exemplo da utilização dos métodos de separação de mistura para a gente entender, por exemplo, como é que acontece o processo de tratamento da água até chegar na nossa casa, ou seja, desde a água coletada lá em uma lagoa, em um rio ou em um lago, quais são as etapas que elas fazem para a gente poder misturar, separar as misturas, né, que vão envolver essa água e a água chegar potável na nossa casa, ou seja, própria para o consumo. E vou comentar aquelas questões do exercício do livro de vocês, que no vídeo passado eu disse que ia comentar. Se você ainda não fez essas questões, para o vídeo, vai responder as questões, vai tentar responder todas que você souber responder, e aí depois você volta para o vídeo para ver a resolução dessas questões. Você pode ver o vídeo até a parte em que eu termino de falar sobre o tratamento da água, aí você para o vídeo, vai responder as questões e depois continua o vídeo para ver os comentários sobre as questões do livro, certo? Vamos lá então. Então na aula passada, para a gente poder só relembrar um pouquinho, na videoaula passada eu falei relembrei na questão das misturas, né? Que na natureza quase todas as substâncias vão se apresentar como misturas, e essas misturas, elas muitas vezes a gente precisa desfazer delas, ou seja, separar essas misturas para que a gente possa utilizar individualmente as substâncias que estão envolvidas nessas misturas, ou às vezes porque a gente só quer uma das substâncias, ou seja, eu quero só aquela substância daquela mistura, ou seja, só me interessa a pureza dessa substância, as outras eu quero descartar. Então a gente tem que dar todos os exemplos: descatação, ventilação, decantação, processo de filtração, que é mais comumzinho, né? Separação magnética, ou seja, tive a separação das misturas que são heterogêneas, ou seja, a separação daquelas misturas que envolvem misturas que têm fases bem nítidas, né? Ou seja, a gente consegue observar facilmente essas fases e consegue separar elas a partir das suas propriedades, seja as propriedades gerais ou específicas da matéria, né? Seja volume, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, ou qualquer que seja, certo? Então, a partir de agora, a gente vai ver os métodos de separação de misturas do tipo homogêneo. Vamos lá, são menos do que se comparar com as heterogêneas, e vamos lá e vamos trazer essas coisinhas aqui. A primeira que vocês podem ver, deixa eu aparecer aqui, que eu estava desaparecido. A primeira que vocês podem observar aí, estão vendo aí esses morros que tem nessa imagem que eu trouxe para vocês. Esse morro branco, o que vocês acham que é? Aí, já que vocês não podem me responder, eu vou dizer, aí são morros de sal. Aí são as famosas salinas, ou seja, os locais onde se produz sal, certo? O sal de cozinha que a gente usa para temperar as comidas, nossos alimentos. Então, como ele acontece? Eles vão envolver o processo de separação de uma mistura homogênea entre um líquido e um sólido. Nesse caso aí, esse líquido e esse sólido, no caso aí é a água e o sal. Então você se coleta a água do mar, a água do oceano, ou seja, água salgada, e aí o que acontece? Como é que eles fazem esse processo de separação de mistura? Eles utilizam um princípio básico que a gente estudou lá atrás, que é compreender os estados físicos da matéria, certo? Então, compreendendo os estados físicos da matéria, ou seja, sólido, líquido e gasoso, e entendendo como a matéria ela passa de um estado para o outro, o que eles pegam aí? Eles vão pegar as mudanças de estados físicos e a noção das propriedades da matéria. Ou seja, tinha uma propriedadezinha que a gente viu lá atrás, que era o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E o ponto de fusão, que é aquele momento em que uma substância passa do sólido para o líquido. O sal de cozinha está no estado sólido, o sal, né? E a água no estado líquido. Só que o sal, quando você mistura com a água, ele se dissolve, já que ele é
soluto, né? E a água dissolve ele, já que a água é o solvente. E ele se mistura. Mas mesmo que eles estão misturando a água, ele permanece na sua natureza sólida. O que eles fazem? Eles pegam essa água salgada, essa água misturada, e eles deixam exposta ao sol. E aí o que acontece? A água vai começar a iniciar o seu processo de evaporação, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas só que o sal tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito maior do que a água. Então o que acontece? A água passa para o estado gasoso, só que como o sólido, no caso aí o sal, tem um ponto de fusão muito alto em relação à água, então o que acontece? A água vai toda evaporar, vai passar para o estado gasoso e o sólido e o sal, no estado sólido, ele vai permanecer, porque ele precisa de uma temperatura muito maior do que a água para alterar o seu estado físico. Então este processo de separação aí da água e do sal, ou seja, da água salgada, ele recebe o nome de processo de evaporação. Olha que fácil, né? Ou seja, o que você faz? Você faz com que a água evapore e você, nesse caso, quando a água evapora, você desfaz a mistura, a solução. Então a água evapora, ela passa para o estado gasoso e só fica lá retido o sólido, o sal, certo? Então esse aqui é assim que eles pegam. Então, eles pegam esses grandes reservatórios, eles colocam a água do mar ou a água salgada e deixam exposta ao sol. Então a insolação, ou seja, os raios ultravioletas, os raios do sol atingem a água vai começar a aquecer aos poucos, ou seja, aumentar a sua temperatura, absorver calor e vai chegar ao ponto que ela vai passar para o estado gasoso, deixando para trás o sólido. Aí eles vão lá, recolhem esse sólido, que no caso aí é o sal, e vão utilizar o sal para comercializar, vão comercializar o sal, né? Ou seja, onde a gente precisa utilizar ele. Então esse tipo de separação de mistura a gente chama de processo de evaporação. É só lembrar lá das mudanças do estado físico que a gente estudou da água, né? Então quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta e gradual, ou seja, lenta e aos poucos, a gente chama esse processo de evaporação. Então nesse caso aí, a gente vai chamar a separação dessa mistura homogênea entre água e sal de evaporação, certo? Você trabalha aí com propriedades da matéria específicas, né? Você conhece o ponto de fusão da água, você conhece o ponto de fusão do sal, você conhece o ponto de ebulição da água, você conhece o ponto de ebulição do sal. Então, como você sabe que esses valores de temperatura são muito diferentes, você se utiliza desse conhecimento, dessas propriedades da matéria, tanto da água como do sal, para poder fazer o que? Alterar, separar essa mistura a partir da alteração da temperatura. E aí, nesse caso aí, não utiliza nada de complexo, ou seja, só deixa essa água salgada exposta ao sol e aí a natureza vai fazer o seu trabalho. Ou seja, aí a insolação faz o seu trabalho, evapora com a água, só ela depois coleta o sal. Obviamente que depois você faz outros processos de tratamento para tornar o sal mais puro possível para a gente utilizar, certo? Porque a gente sabe que na água salgada a gente não só tem mistura de água e sal, né? A gente vai ter areia, às vezes alguns micro-organismos, algas e por aí vai, né? Então você evapora, depois você vai lá e vai fazer outros tipos de separação de misturas para tornar esse sal bem puro. Tipos até às vezes que a gente já viu na aula passada, né? Processo de catação, de separação de impurezas, de grãos e por aí vai, certo? Então esse aí foi o primeiro tipo de separação de mistura homogênea. Nesse caso aí há um processo de evaporação, certo? Vamos lá para o próximo tipo de separação de mistura homogênea. Esse processo aqui, olha que complicação, é o que a gente chama de destilação. Nesse caso a gente chama de destilação ou destilação simples. A gente vai separar misturas homogêneas, certo? Também, todas que eu estou falando agora são homogêneas. A gente vai separar misturas homogêneas, só que nesse caso aqui, diferente lá da evaporação, em que era uma mistura homogênea que envolvia um líquido e um sólido, nesse caso aí a gente vai separar misturas homogêneas que envolvam dois líquidos. Então tem dois líquidos misturados, esses dois líquidos formando uma única fase. Por exemplo, a gente pode utilizar a destilação ou destilação simples para separar a mistura que envolva álcool e que envolva água. Ou seja, o álcool e a água, quando combinados, eles formam uma mistura homogênea, certo? Mas aí nesse caso aí, a gente usa a destilação simples
para separar esses líquidos que estão misturados, mas a gente só pode utilizar a destilação simples. Olha a primeira característica da separação da destilação simples. Esses dois líquidos que estão misturados, eles têm que ter pontos de ebulição bem diferentes. O que é o ponto de ebulição mesmo? É o ponto em que um líquido passa, uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Tem aquela temperaturazinha que ele faz essa mudança de estado físico. Então essas duas substâncias que estão misturadas, elas têm que ter pontos de ebulição, no caso esses dois líquidos, eles têm que ter pontos de ebulição que sejam bem diferentes. Certo? Por exemplo, um tem 90 graus Celsius e o outro em 100 graus Celsius, ou seja, uma diferença, por exemplo, de 10 graus Celsius, 15 graus Celsius. Eles não podem ter pontos de ebulição muito próximos, certo? Porque senão, nesse caso aí, a separação seria mais complicada. Eu utilizo outro tipo de destilação, que é a fracionada, que vai ser a próxima que a gente vai ver. Mas essa aqui vamos ver a simples, então você vai pegar esses dois líquidos que estão em misturas homogêneas e eles têm pontos de ebulição diferentes. Então vamos ver lá, acompanha lá na imagem. Então lá a gente tem um balão de destilação, é lá no balão de destilação que vai ter essa nossa mistura desses dois líquidos formando essa mistura homogênea. Então eu conhecendo a temperatura de ebulição deles, ou seja, conhecendo o ponto em que eles passam para o estado gasoso, o que eu vou fazer? Lá em cima tem um termômetro para eu ver a temperatura, aí embaixo ali eu tenho um bico de Pilsen que vai fazer uma chama. Então eu vou começar a aquecer esse balão de destilação e aí o que acontece? Quando eu já conheço as temperaturas de ebulição dessas substâncias, aqui tiver a menor temperatura de ebulição, ou seja, vamos supor que uma tem a ebulição é de 90 graus Celsius e o outro é de 100 graus Celsius, então o que é que vai acontecer? Quando esse balão de destilação chegar à temperatura de 90 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa primeira substância que tem esse menor ponto de ebulição, o que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E a outra substância? A outra substância não vai passar, porque o ponto de ebulição dela é a 100 graus Celsius. Então é por isso que lá em cima eu deixo um termômetro para manter sempre essa temperatura no ponto de ebulição de apenas uma dessas substâncias. Ou seja, não posso permitir que a temperatura seja maior do que o ponto de ebulição da segunda substância. Por quê? Porque se aumenta demais a temperatura, as duas substâncias vão passar para o estado gasoso e eu não vou separar a mistura. Eu vou agora ter uma mistura de substâncias gasosas. Então eu quero separar essas duas líquidas, então eu vou manter a temperatura lá no balão de destilação, a temperatura para que apenas uma delas passe do estado líquido para o estado gasoso. Então quando eu atingir essa temperatura, essa substância, assim, quando eu atingir esse primeiro ponto de ebulição, uma dessas substâncias vai começar a passar para o estado gasoso. E aí ela vai subir por todo esse sistema aí. Então ela vai sair do balão de destilação, ela vai sair por esse balão de destilação, vai subir esse gás, vai passar ali pelo condensador, que é um condensador. Dentro desse condensador circula água gelada, bem gelada. Para que ele faz isso? Para que quando essa substância no estado gasoso passe pelo condensador, quando o condensador está circulando água muito fria, o que vai acontecer? Essa substância que está no estado gasoso vai diminuir sua temperatura e ela vai fazer o quê? Ela vai passar do estado gasoso de volta para o estado líquido. E ela vai cair onde? Ela vai cair lá no último tubo lá que a gente chama de Erlenmeyer. Erlenmeyer. Certo? Então o Erlenmeyer, que é esse tubo aí parecendo um triângulo, ele vai começar a gotejar e vai começar a captar essa substância que tem um ponto de ebulição mais baixo. Então o que acontece? Ao final desse processo de destilação simples, no balão de destilação vai continuar tendo a substância líquida que tem um ponto de ebulição mais alto, que não passou para o estado gasoso, e lá no final, no Erlenmeyer, a gente vai ter a outra substância que tem um ponto de ebulição mais baixo, que aí vai estar no estado líquido. Então eu vou conseguir separar as duas substâncias. Por exemplo, se aí fosse o caso de uma mistura entre água e álcool, então o que ia acontecer aí? O álcool, que tem um ponto de ebulição mais baixo, ele ia evaporar, passar por todo esse sistema. Quando passasse pelo condensador, ele ia passar do estado gasoso, retornaria para o estado líquido e cairia lá no Erlenmeyer. Então nesse caso a gente ia ter a completa separação entre essas substâncias que estavam misturadas nessa solução, certo? Então essas duas substâncias líquidas fazendo uma mistura do tipo homogênea. Então na destilação simples é isso, você separa líquidos
em solução, mas tem que ter em mente o quê? Que esses líquidos eles têm que ter temperaturas de ebulição bem diferentes. Não pode ser muito próximo, porque para ser próximas, se forem próximos, se você tiver líquidos que têm pontos de ebulição próximos, você teria que utilizar um método de destilação que é mais complexo e é o próximo que a gente vai ver agora. Então vamos observar agora. Aqui, olha, que a gente chama de destilação fracionada, ela funciona muito parecido com a destilação simples. Ela tem lá o condensador, tá vendo lá? A torneirinha vai ter água, a saída da água quente, entrada de água fria para separar o estado líquido. Tem o termômetro lá em cima. Qual a diferença da destilação fracionada? É que ela tem essa coluna de fracionamento aí. O que acontece? Nessa coluna de fracionamento, a gente vão funcionar como se fossem vários condensadores e vários vaporizadores, ou seja, um local onde vai ficar resfriando, aquecendo, resfriando, aquecendo, resfriando, aquecendo. Para que a gente precisa, onde é que a gente utiliza e para que a gente precisa utilizar essa destilação do tipo fracionada? Você utiliza a destilação fracionada para separar misturas homogêneas de líquidos, ou seja, você tem vários líquidos misturando, formando uma solução. Mas qual é a diferença para a destilação simples? No caso da destilação simples, a gente separava líquidos em misturas homogêneas que tinham pontos de ebulição bem diferentes. Nesse caso da destilação fracionada, a gente utiliza para quando a gente tem misturas que envolvam líquidos em que os pontos de ebulição deles são muito próximos, ou seja, que a diferença seja de alguns graus Celsius, certo? Então o que acontece? Então a gente precisa dessa coluna de fracionamento, porque o que ela vai fazer nessa coluna de fracionamento? Ela vai fracionando, ou seja, ela vai separando aos poucos esses gases de acordo com seus pontos de ebulição distintos. Então lá embaixo na mistura homogênea líquida, que vocês podem observar aí, tem lá no tubo, né, a mistura de homogênea líquida, esse balão de vidro. Então ele está sendo aquecido aí, nesse caso não pelo bico de Pilsen, né, não por essa chama, mas esse é um eletrônico. Então ele vai aquecendo essa mistura homogênea líquida e aí acontece, à medida que os pontos de ebulição vão sendo atingidos, essas substâncias que estão misturadas, elas começam a evaporar, certo? Só que acontece aqui, como elas têm pontos de ebulição próximos, esses gases eles continuam subindo misturados. Você não consegue separar eles muito bem. Então essa coluna de fracionamento vai fazendo isso. A cada altura dessa coluna, ele vai resfriando e aquecendo, resfriando e aquecendo. E aí que acontece o quê? Esses gases, essas substâncias com densidades e pontos de ebulição próximos, mas com densidades diferentes, eles vão se separando a cada nível, a cada altura dessa coluna de fracionamento. Então, à medida que vai passando, ele vai separando, ou seja, ele vai fracionando essas substâncias de acordo com suas densidades e temperaturas. E aí daí ele vai fazendo aos poucos, então ele vai aquecendo, e aí os que tem maior ponto de ebulição vai subindo, aí desce lá, passa pelo condensador, cai no becker, aí ele separa aquela mistura. Aí ele vai trabalhando já com a outra temperatura de ebulição. Esses gases vão subindo, vai resfriando, aí é coletado o próximo. E ele vai fazendo isso várias vezes. Vou botar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil para vocês, que é aqui a separação do petróleo, ou seja, como é que a gente consegue separar os derivados do petróleo. Então tá lá a entrada do petróleo, lá também é um sistema igualzinho assim, é um processo de destilação fracionada que a gente separa aqui o petróleo. Então tem a entrada lá do petróleo cru, e aí veja lá que tem as diferentes temperaturas de ebulição acontecendo em cada uma das frações. Então em cada fração a gente consegue ir coletando a partir dessas variações de temperatura de ebulição. Então veja lá em cima 50 graus Celsius, aí vai 50, 120, 250, 350. Existem outras subfaixas aí, eu só coloquei o mais geral. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o petróleo cru, que é uma mistura, né, lá, uma homogêneazinha, e ele vai separando essas misturas. Então quando ele atinge o aquecimento do petróleo, atingir 50 graus Celsius, sai lá em cima o GLP, que é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. O gás de cozinha é um gás que a gente utiliza aí para fazer o cozimento dos nossos alimentos. Então ele sai a partir desse fracionamento do petróleo. Aí em seguida a gente tem a saída da gasolina, que serve para abastecer os carros, né, os veículos. Aí em seguida sai a nafta, que é uma substância que é utilizada muito na indústria petroquímica para produzir outras substâncias.
Aí depois, em outro nível desse fracionamento, sai o querosene, que é também utilizado em veículos, o óleo diesel, que é utilizado também como combustível. Depois a gente sai lá a saída do óleo lubrificante, o óleo combustível, por último lá o betume, meio que o descarte, e aí também vai ter o asfalto, ou seja, a gente vai separando várias coisas. Então esse exemplo aí é um exemplo mais prático para ficar mais líquido. Então como a gente faz a separação dessas misturas que tem pontos de ebulição muito próximos, ou seja, a gente usa essa torre de fracionamento e ela vai separando essas misturas, ela detalha mais as temperaturas. Na destilação simples não, você tem mais ou menos duas substâncias envolvidas e elas têm ponto de ebulição distinto, então é mais fácil você separar elas. Mas quando você tem várias substânciazinhas envolvidas na mistura e que os pontos de ebulição são próximos, você precisa utilizar essa torre de fracionamento e a destilação fracionada para que o seu método de mistura ele seja o mais eficiente possível, certo? Esses aí foram os tipos de misturas, esses foram os tipos de separação de misturas homogêneas. Aí eu fiquei aqui de mostrar a vocês, na prática, vários desses tipos de separação de misturas no tratamento da água. Então aí tem um esqueminha de uma estação de tratamento da água, e a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas separações aí para até a água chegar tratadinha pra gente. Então tem lá a represa, então tem uma adutora de captação, ou seja, ela vai captar a água da represa e vai levar até a estação de tratamento. Então, primeira coisa que tem lá, eles vão colocar água no reservatório e eles vão adicionar algumas substâncias químicas. Que substâncias são essas? O sulfato de alumínio, a cal e o cloro. Eles colocam essas substâncias, o cloro para matar os micro-organismos, né? E o sulfato de alumínio e a cal para contribuir no processo de floculação. O que essas substâncias fazem? Elas começam a agregar as impurezas, ou seja, ela pega as impurezas que estão bem dissolvidas e bem separadas na água e começa a formar flocos, ou seja, pequenos grãos. Então essas substâncias elas começam a flocular, ou seja, elas começam a agregar essas substâncias em blocos maiores. Ou seja, coisas que você quase não enxergaria a olho nu, essas substâncias químicas elas agregam essas substâncias, formando várias, como se fossem várias pedrinhas. Para que é importante fazer isso? Porque aí vai ser mais fácil fazer a próxima etapa. Então depois que aparece esse processo de floculação, nessa estação de floculação ainda tem como se fosse uma hélice, ela fica girando para misturar a água, misturar bem essas substâncias químicas e ajudar na aceleração da floculação, ou seja, da agregação dessas partículas sólidas que estavam dissolvidas na água, certo? Então o que acontece em seguida? Em seguida, essa água após floculação, ela parte para o canal de decantação ou para o reservatório de decantação. Então o que acontece? Essas partículas sólidas que flocularam, ou seja, que viraram esses flocos, o que acontece? Esses flocos os flocos que forem mais densos, eles vão sofrer o processo de decantação, ou seja, aquela separação de mistura heterogênea que a gente viu. Os flocos que são mais densos, o que vai acontecer? Eles vão tender a descer para o fundo desse reservatório. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de decantação. Então os flocos de substâncias partículas sólidas mais sólidas vão para o fundo do reservatório, e aqueles que são mais densos, ou seja, pode ser que formem flocos menos densos, eles vão continuar na superfície. Mas o reservatório de decantação ele vai servir para que aquelas partículas maiores, mais densas, elas já se separem por decantação desse reservatório aí. Elas vão se concentrar todas no fundo desse reservatório, certo? Aquelas que não forem densas o suficientes para se concentrar no fundo, elas vão permanecer misturadas na água. Então nesse caso aí elas vão passar para um próximo reservatório, certo? No próximo reservatório é o reservatório de filtração. Então no reservatório de filtração eles não vão usar, como a gente viu lá no mais simplesinho, um papel filtro, certo? Eles vão utilizar algumas coisas, eles vão utilizar carvão ativado, areia e cascalho, certo? Então o que vai acontecer? Essa água que ainda vai ter dentro dela alguns flocos de substâncias sólidas que não eram densas suficientes para se concentrar no fundo do tanque de decantação, quando a água passar por esse sistema de carvão ativado, areia e cascalho, ele vai servir como um grande filtro.
Então essas partículas sólidas que não ficaram lá no tanque de decantação, elas vão ficar retidas nesse sistema de filtração aí. Então veja que para tratar a água da casa da gente a gente usou o processo de decantação e o processo de filtração que a gente viu lá na videoaula passada. Então quando passa por esse sistema aí de carvão ativado, areia, cascalho, a água ela passa livre dessas partículas sólidas, certo? Então as mais densas ficaram no tanque de decantação e as menos densas ficaram aí no tanque de filtração. Aí por último elas passam por um processo que a gente chama de cloração e de fluoração, ou seja, eles adicionam cloro e flúor na água. O cloro é para matar micro-organismos que não ficaram retidos em nenhum dos sistemas anteriores, certo? E o flúor eles adicionam para diminuir a incidência de cárie na população, então na cárie nos dentes. Então a gente vai usar essa água, vai ter esse flúor, vai ajudar a proteger os nossos dentes. Aí depois que passa desse processo de cloração e fluoração, ou seja, processo de adução de cloro e de flúor, a água vai para o reservatório já tratada e daí ela passa para uma nova adutora, onde ela vai para as caixas d'água, né? E depois ela vai para a redistribuição da nossa casa. Então aí a gente tem os métodos de separação de misturas aplicados ao nosso dia a dia para a gente poder ter água tratada, certo? Deu para entender isso? Espero que tenha entendido. Esses foram os métodos de separação de mistura. Prometi agora para vocês de comentar algumas questões da página 43. Então se vocês não fizeram ainda, pare o vídeo, vão fazer. São algumas questões bem simples, certo? E vou ver aqui um pouquinho essas questões para vocês. São só 7 questões. Não fez, pare e vai responder. Respondeu, volte para o vídeo. Então a primeira questão aqui tem aqui: observe a imagem de preparação de café a seguir. Então está aqui despejando a água, né? Estou vendo a figurazinha aí. Qual é a função do pedaço de papel onde a água é derramada sobre o café? Compare com os processos de separação apresentados nesse capítulo. Então nesse caso aí, o pedaço de papel ele atua como um filtro. Então ele vai reter a fase sólida, deixando passar só a parte líquida, né? Então aqui, para a gente preparar o café da gente, a gente utiliza um processo de filtração, certo? Então aí café, filtração. 2. Acidentes de derramamento de óleo no mar são extremamente agressivos ao ambiente. Um dos agravantes consiste na absorção do óleo pelas penas das aves. Para remediar a situação, utiliza-se uma técnica que consiste em passar um composto à base de ferro que adere ao óleo nas penas das aves. Em seguida, esse composto pode ser retirado com o auxílio de um ímã, arrastando até cerca de 98% do óleo das penas. Como se chama esse processo de separação magnética? De resposta de separação, no caso é a separação magnética, certo? Veja que curioso, né? Ou seja, um método de separação de mistura para ajudar na biota, ou seja, nos seres vivos que são atingidos por derramamento de óleo. Então eles têm lá o óleo, né? O óleo muito difícil de ser retirado. Então o que eles fazem? Eles jogam essa substância à base de metais em cima do óleo, nas penas do bicho, e depois com o ímã ele vai atrair o metal e junto ele vai arrastar o óleo que fica grudado nesse metal. Eu vejo curioso, né? É um método quase que 100% eficiente para ajudar na limpeza desses animais. Muito interessante isso aí, aposto que vocês nunca tinham ouvido falar disso, certo? Bem legal. A terceira questão fala aqui: uma pessoa transportava no porta-malas do carro 2 sacolas, uma com limões e outra com laranjas. Após pegar uma estrada muito sinuosa, muito cheia de curvas, né? Verificou-se que as frutas se misturaram no porta-malas, então elas estavam separando e se misturando. Diante desse fato, que processo você recomendaria para separar novamente essas frutas? Nesse caso aí, o mais fácil seria a catação, ou seja, olhando, vendo a diferença entre as frutas, aí você vai catando e vai separando elas. Então, aí o mais indicado seria o processo de catação, certo? Então vamos lá, bem fácil esse exercício, né? Aposto que vocês não estão precisando dessa resolução aqui, mas estou fazendo porque se algum de vocês não entendeu, vai conseguir. Então vamos lá para a quarta. Atualmente não se recomenda o uso de isopor nem seu descarte no ambiente por causa do efeito poluente deste material. Em um almoxarifado, uma pessoa encontrou várias sacolas contendo pedaços muito pequenos de isopor misturados com areia. Ela percebeu a ordem de descartar o conteúdo
dessas sacolas em uma área de jardim. Como essa pessoa pode separar a areia do isopor para descartar no local indicado? O que deve ser feito com o isopor? Então a pessoa pode usar nesse caso aí o processo de flutuação. Ela vai colocar, jogar água, despejar água. Como o isopor é menos denso que a água e a areia é mais denso, e aí a areia é mais densa, então no caso a água vai ser o líquido de densidade intermediária. Então o isopor vai flutuar, vai boiar, e a areia vai ficar no fundo, e aí você conseguiria separar, certo? E aí você pode retirar ele em seguida. O isopor levado para locais que faça reciclagem, né? Ele pode ser reciclado e utilizado em outros novos materiais. Quinto, observe a imagem a seguir e identifique quais são os estados físicos dos constituintes que estão sendo separados. No caso aí do aspirador de pó, ele funciona como no exemplo que eu dei do ar-condicionado. Ele funciona do mesmo jeito, ou seja, ele vai separar o pó sólido, ou seja, a poeira sólida, do gás que é o ar, certo? Então o aspirador de pó funciona do mesmo jeito que... Não do mesmo jeito, porque ele não vai resfriar, mas ele separa filtrando o ar, ou seja, o gás no estado gasoso, né, o ar no estado gasoso, das partículas sólidas. Sexto, uma das formas de limpar teclado de computador é usando jatos de ar. Observe a imagem abaixo. Qual é o processo de separação utilizado? Que componentes estão sendo separados? Aí já está dando a dica para você, né? Jatos de ar. Aí jatos de ar, ventilação, né? Então o ar separa a poeira do teclado, deixa o teclado e leva a poeira, a ventilação. Veja que em vários casos de separação de mistura, na pergunta ele já, se vocês lembrarem lá dos conceitos básicos das separações, vocês já matam logo a questão. A sétima questão e última: quando uma pessoa prepara um bolo, é comum peneirar a farinha de trigo e o açúcar. A esse processo dá-se o nome de peneiração. Explique o motivo para utilizar esse procedimento. Então eles utilizam isso, como elas têm tamanhos parecidos, elas podem no final formar umas bolinhas que atrapalham no seu bolo. Então, quando mistura a massa, ficam aquelas bolinhas agregadas. Então você peneira ela para separar bem os tamanhos dos grãos, separar bem os grãos e não fazer com que eles se agreguem quando você for fazer a mistura lá da massa do seu bolo, e seu bolo ficar todo embolotado, que não é legal para o bolo, não é gostoso. Então você passa na peneira para você separar bem aqueles grãos que estavam bem misturados, certo? Espero que você tenha entendido. Esses videoaulas falam sobre a separação de misturas. E até a próxima videoaula. Se cuide. Espero que essa pandemia passe o mais rápido para a gente se ver presencialmente nas aulas e continuar a nossa dinâmica, certo? Até mais. Lavem as mãos, não saiam do carro.